Oi, gente, tudo bem? Como vocês estão? Olha aqui nosso filminho da noite. As Grandes Aventuras de Pee-wee. Antes de começar a falar qualquer coisa a respeito desse filme, eu queria perguntar para vocês se vocês conhecem esse filme, Pee-wee. Na verdade, o nome não é nem esse. As pessoas o conhecem pelo nome errado. O seu nome completo é Pee-wee Herman em As Grandes Aventuras de Pee-wee, de 1985. E aí, conhecem? Por que eu estou fazendo essa pergunta? Esse filme, na verdade, é o primeiro trabalho do grande diretor Tim Burton, que as pessoas amam, são apaixonadas. Mas, curiosamente, por alguma razão, as pessoas não conhecem esse primeiro trabalho dele. Até mesmo os fãs. Eu conheço muita gente que acompanha o Tim Burton, que gosta, que diz amar e coisa e tal, mas que nunca assistiu Pee-wee. Ou que já ouviu falar, mas nunca teve oportunidade de assistir ou nunca se interessou. Tem uma coisa também que é digna de se falar, que é o acesso a esse filme. Esse filme foi lançado pela Warner em VHS em 95, ou seja, 10 anos depois do seu lançamento, somente nesse formato. A Warner não relançou nem em DVD, nem em Blu-ray. Pelo menos aqui no Brasil, né, gente? Eu não sei a realidade lá de fora se lançou ou não. Agora, mais recentemente, a Obras Primas lançou ele em algum volume daquelas coleções anos 80. Mas por vias da Warner, vias oficiais, foi lançado somente nesse formato. Então, de certa maneira, isso dificulta um pouco o acesso. Mas assim, também pelo que eu converso, pelo que a gente escuta, as pessoas conhecem pouco esse trabalho. E pouca gente também aciona, liga uma coisa na outra, As Grandes Aventuras de Pee-wee ao Tim Burton. Antes de começar também a falar propriamente do filme, eu queria dar uma contextualizada em que momento, em que circunstância da carreira o Tim Burton estava quando ele fez esse filme. Até porque eu pretendo, não sei se vai dar certo, não sei também a minha demanda de tempo, falar de todos os filmes que o Tim Burton lançou em VHS. Não só em VHS, a gente pode continuar também falando dos lançamentos em DVD, período após 2005. Então é interessante a gente dar essa contextualizada para a gente conseguir seguir. O Tim Burton é um diretor que eu gosto bastante, já gostei mais na adolescência e na infância. Assisti todos os filmes, gosto da linguagem, é um diretor de assinatura muito forte. Assim que você começa a assistir, ou se você vê que está passando na televisão um filme dele, você automaticamente liga esse filme à pessoa dele. Porque tem diretores que não são expressivos, né? Você demora a ligar, você não faz a conexão, mas o Tim Burton não. Aquela sua veia, como eu posso dizer, gótica, assustadora, meio aqui de terror, meio escuro, né? Uma coisa meio nebulosa, meio personagens, né, esquisitos, né? Tudo isso faz parte do imaginário e da sua filmografia. Hoje, como adulto, eu gosto bem menos do que eu já gostei, mas ainda assim eu gosto. Eu acho que existem fases, né, gente? Eu acho que os filmes conversam mais com a gente em determinadas fases da vida. Isso aqui na adolescência e na infância era um verdadeiro deleite, esses filmes do Tim Burton. Hoje bem menos, né? Eu vi as pessoas, uma certa comoção com o lançamento dele aí com Wandinha. E fiquei até feliz com isso, mas eu confesso para vocês que eu sequer vi Wandinha. Vocês me digam aí se é legal, se vale a pena ou não. Então vamos dar essa contextualizada. O Tim Burton nasceu em 58, ou seja, hoje em 23 ele tem 65 anos. E desde criança, uma criança prodígio, desenhava, fazia histórias, criava seu mundo lúdico, seu mundo gótico, né? E rapidamente foi notado pela Disney. Disney essa que pagou uma bolsa de estudos para ele, ele ganhou uma bolsa de estudos da Disney
estudou 3 anos a animação e depois, após o término desse curso, ele foi contratado pela própria Disney. E aí ele foi contratado em 79, com 21 anos, para trabalhar como animador, como assistente de animador, no filme O Cão e a Raposa, de 81. Só que aí tem uma coisa que é digna de se dizer. Tendo em vista esse estilo peculiar, esse estilo fantasmagórico, meio que de terror, não casava bem com a proposta da Disney, né? Logo de início, ele percebeu e eles também perceberam. Mas, enfim, ele fez esse trabalho em 81, ajudou nos desenhos, na animação, O Cão e a Raposa. Depois ele fez um curta em stop motion em 82, o Vincent. Ele sempre foi muito fã do Vincent Price, que é o mestre, né, dos filmes de terror. Fez esse curta inspirado no próprio Vincent Price, o Vincent Price que faz inclusive a voz do personagem. Depois fez uma adaptação em live action de João e Maria, super esquisita, na qual os atores não eram nem atores, eram pessoas orientais que não eram atores, e tinha golpes de Kung Fu e luta, e um filme super esquisito até mesmo para os padrões Tim Burton. A Disney detestou, engavetou esse filme foi passado na televisão somente uma vez e depois caiu no esquecimento. E depois, em 84, ele fez em live action Frankenweenie, que depois veio a ser refilmado por ele mesmo na Disney como animação. Só que esse Frankenweenie que ele fez em 84 foi a gota d'água. A Disney percebeu, e ele também percebeu, que as propostas não casavam, as propostas não batiam, a proposta Tim Burton e a proposta Disney. E o que acabou acarretando a sua demissão. Esse filme Frankenweenie de 84, ele nunca foi lançado aqui no Brasil em VHS, mas eu já vi que lá fora ele foi lançado. Eu gostaria, tem até 2 versões dele, tem uma versão dele nessa caixa, né, caixa de locadora mesmo, e tem também uma versão em caixinha de papel. Eu gostaria muito desse filme, eu infelizmente não tenho, mas é um registro importante esse filme, esse curta de 84. Voltando, então, ele foi desligado, foi demitido e foi contratado pela Warner. Warner foi a primeira casa na qual ele realmente trabalhou e na qual pôde fazer o seu primeiro longa-metragem. E é engraçado também, acho curioso mencionar, que depois, na década de 2010, a Disney o recontrataria com toda a pompa e louros e grandiosidades e um salário imenso para poder fazer o Alice no País das Maravilhas, ele já um diretor consagrado. É curioso a gente pensar as voltas que a vida dá, né? Ele retorna para a Disney com muito sucesso e segue carreira lá. Então aqui, em 85, ele é contratado pela Warner para adaptar esse personagem Pee-wee, criado pelo ator Paul Rubens. Era um sketch de teatro infantil. Ele criou esse personagem em 79. Esse personagem fez bastante sucesso no teatro e eles decidiram adaptar para um longa. Esse filme aqui, gente, é um filme muito esquisito. O Pee-wee, o Paul Rubens, ele é meio que uma criança mimada, uma criança estranha presa num corpo de adulto. E ele vive numa casa engraçada. Essa casa que ele vive, vocês vão notar várias semelhanças. Ele tem várias engenhocas nessa casa. Para ele acordar, para preparar o café da manhã para ele. Engenhocas essas, certamente criações do Tim Burton, que depois se repetiriam nos filmes seguintes dele, principalmente no Edward. É engraçado a gente ver isso. E esse Pee-wee é uma criança no corpo de adulto totalmente mimado, que tem um carinho imenso por essa bicicleta dele. Ele anda com essa bicicleta faz mil e um malabarismos, mil e uma utilidades, e um belo dia, essa bicicleta do Pee-wee é roubada. E aí ele fica louco, ele vai passar por uma jornada para conseguir recuperar essa bicicleta. Vai enfrentar inimigos, vai lutar, vai ver gente morta,
Nossa, é uma coisa louca, uma loucura esse filme. E por fim, essa bicicleta vai parar dentro dos estúdios da Warner Brothers, que é a própria casa que está fazendo o filme. É uma loucura esse filme. Um filme, pode-se dizer que para crianças. Eu assisti ele recentemente agora também para poder fazer o vídeo e eu tive pouquíssima identificação. Talvez também seja por isso que ele não foi relançado, que ele nunca chegou a ser um grande sucesso aqui no Brasil. Nos Estados Unidos, lá fora, ele foi um grande sucesso. Esse filme, o Paul Rubens, ele ganhou até uma série, fez uma série a respeito desse filme. Esse filme é de 85, em 86 ele fez essa série, e de 86 a 90 ele manteve essa série na televisão com muito sucesso. Ganhou Grammys, prêmios, um público direcionado, um trabalho direcionado para a criança, né? Esse filme também ele ganhou uma continuação em 88, não dirigida pelo Tim Burton, com uma pegada de circo. Existe disponível em VHS aqui no Brasil. Então, assim, vocês vejam que é um filme que fez carreira lá fora. Um filme que as pessoas têm bastante carinho. Aqui no Brasil ele não é tão conhecido, mas lá fora sim. Inclusive premiado. Só que aconteceu que em 1991 esse ator, o Paul Rubens, teve a infelicidade, vejam só esse caso, gente, de ser encontrado num cinema pornô se masturbando. Vocês podem imaginar o escândalo que foi, a carreira dele foi arruinada, ele parou de se apresentar com o personagem, parou de fazer trabalhos como Pee-wee, né, que era uma criança no corpo de adulto, e numa época anterior ao cancelamento, esse ator aqui foi cancelado por conta disso. Mas é até curioso a gente pensar também, o cara estava num cinema pornô. O que ele poderia estar fazendo num cinema pornô? Eu considero que o que ele estava fazendo lá, uma coisa até menos gravosa do que o que ele poderia estar fazendo, né? Existem coisas muito mais muito mais fortes, muito mais sérias que ele poderia estar fazendo nesse cinema pornô. Mas enfim, a carreira dele foi arruinada. Depois, só em 2016, ele retomou esse personagem num filme para Netflix. Eu nem vi, precisaria dar uma olhada se esse filme está disponível na Netflix Brasil. Ele retomou esse personagem. Então, essa série Pee-wee, como filme, ele tem 3 filmes, né? 3 episódios, né? Esse primeiro aqui, As Grandes Aventuras de Pee-wee, dirigido pelo Tim Burton em 85. Outra coisa que eu esqueci de mencionar, já o Tim Burton em parceria com o Danny Elfman, que eu amo, que faz sempre as suas trilhas sonoras esquisitonas, que casam perfeitamente com os filmes dele. No segundo filme, Pee-wee, tem um subtítulo Circense, alguma coisa, de 88. O Tim sai, mas o Danny Elfman permanece na trilha. E este filme de 2016. Esse ator faleceu esse ano de câncer, em julho. E essa é a história deste filme Pee-wee. Eu quero que vocês me digam se vocês conheçam ou não esse filme. E é engraçado também nesse primeiro trabalho do Tim Burton a gente observar várias coisas que ele aperfeiçoaria depois. Que eu digo, essas coisas em maluquice, em inventividade, na questão da trilha sonora, a questão da maneira como se porta num filme, como o filme é gerado. É bem interessante acompanhar esse primeiro trabalho dele. E curioso também que não é um trabalho autoral. Ele já tinha um texto previamente, já tinha uma coisa já pronta, né? Só mais adiante que ele teria uma coisa totalmente autoral. Aí aqui, gente, vou mostrar um pouquinho esse VHS. Aqui, por ser um filme para crianças, ele vem em versão dublado. Ele saiu também legendado, mas aqui ele está dubladinho. Mostrar aqui a lombada, Warner Home Video. Ele entra na categoria comédia, como vocês podem ver aqui. Aqui, ó, parte de trás. Imagine um herói corajoso, esperto e bonitão. Bonitão, gente, será? Que o Paul Rubens é bonitão? Acho ele tão esquisito. Vivendo uma incrível aventura. Bem,
é mais ou menos isso. Aqui embaixo, ó, dirigido por Tim Burton, o Disque Pirataria, símbolo da Warner. Aqui o ano desse filme, né, 85, e o ano em que ele foi lançado em home video no Brasil, 95. Abri aqui para vocês verem, ó, As Grandes Aventuras de Pee-wee, a fita. Uma coisa que eu gosto também nesses primeiros VHS da Warner é esse símbolo aqui no próprio estojo em relevo. Ver se dá para vocês verem aqui. Olha que bonito, que coisa legal. Ai, não sei se a câmera vai pegar, ó. Em alto relevo. Ó, agora pegou. Warner Home Video. Legal, né? Eu tenho esse filme também numa ediçãozinha fan-made que eu mandei fazer, já que ele não saiu por vias oficiais, eu mandei fazer em DVD pra mim, né? Na verdade, gente, hoje em dia eu acho até melhor que não saia, porque eu não tô afim de dar 200, 300 reais aí em edições mega caprichadas em Blu-ray, né? Com todo o respeito do mundo a quem pague esses valores absurdos, mas eu não pago. Então, eu me contento com o meu fan-made, coloco dublado, tudo mais, e tá tudo certo. Então é isso, gente. Esse aqui é o primeiro trabalho do Tim Burton, Pee-wee Herman em As Grandes Aventuras de Pee-wee, vivido pelo ator Paul Rubens. E eu queria saber, vocês conhecem Pee-wee? Vocês sabiam essa história aí cabulosa dele ser pego no cinema pornô? Vocês assistiram essas continuações? Vocês sabem se esse filme 3 está na Netflix Brasil? Me contem aí. Se vocês são fãs do Tim Burton, tá bom? Contem-me. Um beijo.